Eu, vou... eu consigo compartilhar aqui. Consegue tudo. Gente, essa é a Flávia Vivaco, eu já falei dela hoje o dia inteiro para vocês. Pessoa incrível, maravilhosa, que vai se apresentar e depois vai falar um pouquinho mais sobre o tema que trouxe Flavinha hoje para nós. Tá. Bom, eu sempre fico um pouco encabulada quando a Renata me apresenta, porque ela sempre... Sinto que ela sempre exagera um pouco, mas eu sempre fico muito honrada. Eu fosse apresentar você de uma maneira, eu teria que voltar quando a gente se conheceu no Germinar, que foi maravilhoso, e essa pessoa incrível, ela de um amor, de uma generosidade que eu jamais vi em outro ser humano. Aí eu poderia continuar por meia hora. Então, é por isso que eu peço para ela se... Não é necessário, não. Mas eu estou muito agradecida com esse espaço, com essa oportunidade. Falar de educação regenerativa como uma abordagem que colabora com a educação para a crise climática que a gente já está presenciando, né? Já está, infelizmente, vivenciando, é algo, enfim, muito importante, que me move muito. Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco, eu vou contextualizar um pouco, bom, vamos por partes. Aqui eu vou me apresentar rapidinho e daí eu vou trazer as partes os contextos, né? Eu sou educadora de formação, com formação em educação e arte, e a partir daí eu fui trabalhando com processos coletivos de criação e fui me especializando em várias metodologias e técnicas para processos coletivos de criação e evolução de grupos, né, desenvolvimento de equipes e tal. E hoje eu trabalho principalmente com uma abordagem que é sistêmica, ecossistêmica, e tenho aí uma bagagem de uma série de ferramentais para esse trabalho. Trouxe para o Brasil, né? Então sinto que sou uma das pioneiras aí para falar de regeneração. Ontem eu estava vendo, nossa, que eu estava falando de regeneração em 2013, eu falei, nossa, realmente estava bastante adiantado, né? Eu acho que as pessoas não entendiam, nem conseguiam entender muito bem o que eu estava falando, mas teve um marco aí que foi a vinda do Daniel Val para o Brasil e o estímulo de traduzir o livro dele para o português e conseguir publicá-lo aqui. Então, esse foi, acho que, um projeto importante para a gente disseminar no Brasil o conceito, né, essa visão, esse paradigma da regeneração. E esse ano eu lancei um livro, o meu primeiro livro sobre educação regenerativa aqui no Brasil, que se chama A Pérola do Dragão. Muito legal. Fico tão feliz. Muito bem, Rê. Obrigada. Então, esse é um tema também muito novo aqui no Brasil, já tem algumas outras pessoas no mundo falando sobre isso, e é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês. Então, hoje eu vou trazer muito rapidamente um contexto histórico e atualidade, que eu sei que vocês sabem bastante, e para entrar um pouco no que significa culturas regenerativas, e aí entrar um pouco nesse lugar da educação regenerativa e das práticas, para ir fazendo essas pontes, ou como é que a gente sustenta o campo da educação climática e das mudanças necessárias e significativas que a gente vai ter com a crise climática e tudo isso que vai vir aí na próxima década, né? Nos próximos anos. Então, como é que a gente chegou até aqui, né? Até essa realidade? Então, a gente fala que a gente está vivenciando ainda um período antropoceno, mas está justamente
entendendo que também é um fim desse ciclo, ou pelo menos assim a gente espera, até por conta dessas mudanças todas. Esse ciclo ele começa lá no século XVIII e vai vindo, né, com a Revolução Industrial, com a primeira, a segunda, a gente diz que a gente está numa quarta Revolução Industrial, cada uma com as suas características, né? Mas sempre com um princípio de desenvolvimento, um olhar desenvolvimentista, um olhar capitalista, quer dizer, onde a economia ela determina as decisões, com o homem sobre um domínio do espaço e do tempo, né? Então, a gente vai querer dominar literalmente o espaço e ir para Marte, e ao mesmo tempo a gente, de certa forma, quer dominar o tempo e vai para a genética e para as manipulações genéticas todas. E nesses extremos, né, dessa busca de dominar o tempo e o espaço, a gente vai acelerando a nossa percepção de tempo, os nossos deslocamentos. Tem benefícios? Sim, tem muitos benefícios, mas também tem muita destruição também, né? Tem um rastro de destruição também, que vai deixando esse tipo de projeto de futuro, né, que a gente está vivenciando aí por 300 anos. E, no meio de tudo isso, lá na década de 70, a gente tem uma visão mesmo do que significa os impactos desse processo decisório que foi tomado algumas gerações atrás, para nós, para aquela geração, para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, e para gerações futuras. E é a partir daí que começam a se ter não só os acadêmicos, os cientistas, os pesquisadores falando sobre esses impactos e as necessidades de se posicionarem de outras formas, mas aí a gente começa a ver isso indo para o governo até 2015, que seriam as ODSs, e você vê, assim, 2015 é muito recente, né, para se começar a ter uma estratégia mais alinhada, que vá para a prática, né? Que vai para criar não só critérios, mas também criar métricas e sair da parte dos acordos e poder ir para criar estratégias e táticas, né, de ação. Então, é bem recente, a gente está falando de 50 anos e, ao mesmo tempo, 50 anos é bastante tempo para as pequenas mudanças que a gente teve por aí. E já tem muitos teóricos, né? E a gente também não precisa de muita teoria para ver para perceber o que está acontecendo, que fala da crise de tudo, né? A crise de e quando a gente fala de crise de tudo, a gente está dizendo, olha, o ficar como está é um risco maior para a nossa espécie do que fazer as mudanças necessárias, do que o impacto de mudança, né? Então, e isso também nos traz uma urgência de agir. Então, não dá mais para deixar para depois. A gente já esperou aí 50 anos para ter ações e a gente já está sentindo os impactos sistêmicos, né, ecossistêmicos do que significou esse projeto, né? E com isso a gente precisa ressignificar padrões de consumo, de produção, de hábitos, de modo de viver, de modo de se relacionar, quer dizer, todos os âmbitos, né, da vida entram num... E com isso também o ponto de inflexão onde a crise climática também entra
onde a gente tem uma complexidade muito maior, uma necessidade de ter não só mudanças, mas soluções, que são sistemas. Então, a gente começa a entender, a perceber, né, como é que o planeta vai respondendo a essas, ambientalmente, as dinâmicas que vão... Como é que ele vai tentando se equilibrar diante do que aconteceu com ele nesses 2 séculos aí. A gente vai ter uma migração, uma imigração para o Brasil e uma migração de outros países onde as situações extremas vão acontecer. Então, a gente vai ter populações em massa mudando, e, ao mesmo tempo, as questões de emergência e traumas. Então, a gente vai ter que dar conta de lidar em níveis, em muitos níveis, de consciência, de percepção e de integralidade para dar conta do que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente olha para nós aqui com a consciência que está acompanhando, que sabe de tudo isso que eu acabei de falar, e a gente olha as próximas gerações, né? Falar de educação é olhar, a gente diz, olha, a gente precisa olhar para 10, 20 anos para frente. A gente precisa entender que tem a ver com essas gerações, né? Como é que a gente acompanha e cresce junto e se mobiliza e dá conta. Então, é aí a importância das culturas regenerativas, porque a gente já não está mais, por ter ultrapassado muitos limites, a gente chegou num ponto em que a gente precisa revitalizar ecossistemicamente, né? Não basta só, e é isso que eu quero trazer um pouco aqui, não basta só a sustentabilidade. Eu gosto muito de usar essa visão, né? A sustentabilidade é ponte, mas a regeneração é destino, ela dá a direção, ela mostra o horizonte, ela é como se ela ajustasse o curso, é uma forma da gente ajustar o curso, né? Da direção, né? Como a regeneração, ela traz princípios e valores que não permite uma cooptação pela radicalidade dela, né? Por esse direcionamento. Então, aqui, eu gosto bastante de falar desse gráfico. Esse é um gráfico que eu adaptei de um gráfico do Bill Reed, de 2006, onde ele vai falar dos estágios, né, de um sistema degenerativo para um sistema regenerativo. Então, a gente tem um primeiro estágio, que são os hábitos convencionais, e o que isso quer dizer? Olha, eu não sei se vocês já ouviram pessoas falando assim, não, mas eu fiz isso, mas olha, eu nem precisava fazer isso, porque, afinal de contas, o que está na lei, o limite que eu me coloco é o limite da lei. Então, se a lei me diz, não, eu posso desmatar 70% da minha... então eu vou desmatar 70%, porque a lei me permite isso, está dentro do meu... A gente confunde o direito com essas diretrizes mínimas, é como se a gente se limitasse pelo mínimo. Aí a gente fala que a gente vai para um segundo nível, que é um nível verde, que são melhoramentos relativos. Em alguns casos, isso é muito comum em organizações, a gente vai ver aquelas maquiagens. Então, eu faço um determinado projeto social, um determinado projeto ambiental para ficar bem na historinha, na narrativa, mas, na verdade, eu faço mudanças que não consideram o ciclo total.
Então, em casa, por exemplo, em casa eu faço aqui a seleta do meu lixo, eu separo o lixo orgânico do lixo reciclado, mas eu vou lá na rua e coloco na rua e aí eu já não sei mais o que vai acontecer. Se o lixeiro coloca tudo junto de novo no caminhão, isso não é problema meu. Então, eu faço determinadas ações, mas eu não tenho a total consciência do impacto que essa ação gera. E aí a gente chega no sustentável, que vem lá na década de 70, com o sustentar a existência, sustentar a vida, né? E com os processos de compensação. Então, eu tenho mapeamentos do meu impacto, da minha pegada, do meu impacto no mundo, e eu tento minimizar isso. Então, por exemplo, toda a economia de carbono vem nessa lógica de neutralização, né? Só que a gente já passou tanto os níveis, todos os níveis, né? Tudo que a gente podia, que não basta mais a sustentabilidade naquele tripé econômico, social, ambiental, né? Então a gente vai para um outro nível que a gente chama de restaurativo. Aqui é quando os humanos começam a agir, a nossa sociedade começa a agir para a natureza. Então eu vou criar mecanismos de reflorestamento, e não é qualquer reflorestamento como no ponto neutro, que faço uma monocultura de eucalipto, e esse é o reflorestamento. Não, aqui a gente já está começando a olhar para colaborar, né, para apoiar, ajudar a natureza, que ainda está separada de mim, que está fora de mim, o meio ambiente ali, como se eu não tivesse integrada a ele ainda. E aí sim, aí eu vou fazer um reflorestamento de mananciais e vou entender como aquilo entra no ciclo completo, por exemplo, no ciclo da água. Então eu começo a ver ciclos aqui e começo a ver como eu posso potencializar esses ciclos. E aí a gente vai para um outro nível, que é o reconciliatório. Aqui, o ser humano, ele começa a se ver parte da natureza. Ele começa a se ver, ele começa a ver que existem outros seres que não só os seres humanos, e começa a entender que a diversidade e que a manutenção da diversidade permite a manutenção de um equilíbrio dinâmico que gera a vida, né? Mas eu ainda eu estou em relação, né? E aí a gente vai para esse nível da regeneração onde nós somos natureza e nós agimos como natureza. Então há uma integralidade e uma integração muito mais profunda do que significa as minhas tomadas de decisão, do que significa as minhas ações, do que significa o impacto. É muito mais assim, se aqui no restaurativo a gente começa a ter impactos positivos, né? No regenerativo a gente já tem a integração. Então, assim, eu não só faço uma intervenção que potencializa aquele ciclo, mas eu reconheço o como que quer dizer, não só faço uma intervenção que restaura o ciclo, mas eu potencializo o ciclo aqui, né? Então, isso é o que eu gostaria de trazer aqui sobre essa diferenciação entre sustentabilidade e regeneração e como é que a gente faz essa passagem para dizer da importância do design de culturas regenerativas hoje, né? E aí, essa pergunta, assim, né? O design de culturas regenerativas, ele está a serviço, ele pode estar a serviço de processos de aprendizagem, né? Do educar. Então, se a gente olha para a teoria e para práticas
integradas, né, do que significa culturas regenerativas, eu gosto muito de trazer essas duas frases do Daniel Voll, né, do livro dele, que eu vou tomar um tempinho aqui de ler, que é a transição para diversas culturas regenerativas elegantemente adaptadas, quer dizer, que tem essa integração, a singularidade dos lugares em que habitam, exigirá que reexaminemos como fazemos o design do mundo ao nosso redor, nossas comunidades e instituições. E teremos que combinar o melhor da sabedoria tradicional, local, com um tipo apropriado de tecnologias modernas e inovação, e encontrar formas criativas de atender às necessidades humanas em todos os lugares, dentro dos limites dos ciclos naturais que sustentam toda a vida na Terra. Então, aqui, ele joga a luz sobre o grande desafio, né? E, ao mesmo tempo, nos dá indicadores daquilo que dos nossos corrimões, vamos dizer assim, nessa travessia, né? Da onde que a gente pode se apoiar, se inspirar, se aprender, literalmente, né? E para falar sobre isso, a gente também fala de uma ética que é biocêntrica. Então, a ética, ela deixa de ser uma ética para os homens, dos homens para os humanos, né, da nossa sociedade, para ser uma ética de todos os seres. Então, a gente sai do antropocênico, desse lugar do homem como centro, sob o comando de uma cadeia, para ir para o eco, que seria esse lugar onde eu percebo essa integralidade, mas para ir, de fato, para esse seva. O seva, ele é um termo sânscrito que significa serviço, mas não o serviço no sentido do trabalho escravo, o serviço no sentido do propósito, da missão, daquilo que te move como um todo, né? Então, e aí eu gosto muito dessa imagem, né? Porque coloca o ser humano a serviço desse sistema, desse ecossistema. Ele não é maior, ele não é menor, ele é o que é, e ele está a esse serviço, né? Eu gosto muito desse autor, do Ian McHugh, ele que cunha esse conceito de ética biocêntrica. É bem bonito a fala, o posicionamento dele. E ele vai dizer assim, eu não vou ler tudo, mas ele diz: há um outro termo simples que sintetiza o grau em que a invenção e criatividade e realização desse encaixe criativo, daquele encaixe integral, né? Que é o termo, a presença de saúde, a salutogênese, né? Que é uma premissa dos sistemas regenerativos, né? Das culturas regenerativas. Bom, eu não vou me deter muito mais aqui. Aí existem algumas premissas na prática, né? E eu estou trazendo isso porque tudo isso vai dando um contorno do que significa essa educação regenerativa e de como que essa educação ela pode ser uma abordagem que está a serviço da educação climática, né? E dessa educação que nos prepara para as crises, para a crise climática que a gente vai viver não só localmente, mas globalmente. Então, pense em todo o ecossistema, deixe as coisas melhores do que as encontrar, escute e honre todas as vozes, cocrie e apoie uma sociedade saudável, estabeleça a colaboração como um valor, pratique o ganha-ganha-ganha e acordos mutuamente benéficos,
resolva os impactos de materiais e degradação nos sistemas naturais. A resposta apropriada é a resposta local, que potencializa positivamente o biossistema saudável e valoriza as especificidades locais. Nutra compromisso decidido, mas descanse quando for preciso, peça ajuda e celebre a cada pequena conquista. Lembre-se que a regeneração é uma capacidade dos sistemas vivos e um paradigma. Como paradigma é bioética. E aí, a nossa resposta para aquela pergunta é sim. As culturas, o design de culturas regenerativas pode sim, e é necessário que ela colabore, né, que ela esteja presente nos processos de educação, né, e de aprendizagem. Essa parte eu vejo o design regenerativo para a educação regenerativa como uma competência que está baseada, né, em buscar desenvolver habilidades como o pensamento e a inteligência sistêmica, potencializando a consciência do papel singular que cada um ocupa, tanto social quanto planetariamente, para fins mais autênticos e saudáveis, tanto para o estudante quanto para o ecossistema ao qual ele pertence. Isso significa reconhecer e ter uma meta-perspectiva e prática de sistemas vivos que detêm 3 capacidades fundamentais: a autogestão, manter-se unido e manter-se vivo em evolução contínua. Um grupo, o Regênese Group, que eles são pioneiros, eles lançaram na década de 90, no começo da década de 2000, 2006, por aí, eles lançaram um manifesto regenerativo e eles vão trazer três princípios, né, que também estão a serviço da educação. Então, reconhecer e identificar o potencial. Isso quer dizer, olha, nem sempre foque no problema, porque muitas vezes o problema ele já é a consequência, ele não é a causa. Então, olha, vai para a causa, né? Veja localmente qual é a causa, qual é a origem daquilo que precisa ser visto e reconheça, então, a potência como aquilo que pode ser manifesto na sua plenitude. E aí eu trago alguns exemplos, né? Por exemplo, nesse lugar, você trazer uma escuta profunda, uma escuta empática, não só para o outro, mas para o local, para a localidade, para a comunidade, seja a comunidade escolar, seja o bairro, enfim, para aquela localidade, isso faz diferença. Você está aberto para perceber, para olhar como por uma outra perspectiva. Agir e realizar o potencial como forma de valor e nova ordenação. Então, aqui ele está dizendo, olha, aqui tem algumas questões. Uma não cabe mais decisões imediatistas, né? As decisões, elas precisam reconhecer os ciclos os ciclos anteriores e os ciclos próximos, né? Então, as decisões que vêm aqui, né, o agir e realizar, ele precisa ser consciente, ciente, né? Mas ele precisa ser coerente também. Então, e aqui a gente fala de trazer visualidade, né? Mapear, trazer sistemas, trazer visualidade para que coletivamente haja... porque às vezes uma pessoa consegue ver, mas como é que você traz essa visualidade
para o coletivo. E como é que isso, ao trazer essa visualidade, você vai tendo alinhamentos e um crescimento paulatino do coletivo daquela localidade, ou daquele grupo. E aí ele cria um ambiente e atmosfera vitalizadora, né? Aqui eu gosto muito de dizer que a gente tem duas capacidades infinitas. A gente tem uma capacidade infinita de aprender e uma capacidade infinita de cuidar. E quando a gente ativa essas nossas capacidades, a gente se encontra com o nosso seva social, com a nossa melhor função social, com o nosso melhor serviço, né? Aonde a gente pertence. Então, essa manifestação, ela deve se dar não só nas nossas relações, mas no como a gente se organiza, como a gente organiza o nosso ambiente, né? Eu digo assim, eu gosto de dizer, olha, limpeza a gente oferece, limpeza é um presente que a gente oferece, né? É algo que a gente aprende, mas é algo também que a gente oferece. Então, como é que a gente gera isso, né? Possibilita isso. Isso exemplos, né? A questão da beleza, da diversidade, a gente poderia falar bastante aqui sobre isso. Então, potencializar essas habilidades, eu só trouxe algumas aqui, né? Mas teriam outras para aprofundar, e aí a gente pode até falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui, a educação regenerativa, para mim, tem algumas premissas básicas, que é focado na pessoa que aprende, ela parte do contexto local, ela é baseada em projetos, programas e imersões, ela reconhece e estimula a inteligência coletiva e a coaprendizagem, é ecossistemicamente proativo, reconhece e potencializa habilidades para lidar com a complexidade e inclui a inteligência emocional e outras inteligências, né? Mas aqui, assim, para a gente começar, é um bom começo, assim, né? Se a gente desse conta de passar, de integrar todos essas qualidades, vamos pensar assim, né? Essas premissas. Uma outra coisa muito importante é a gente sair de uma narrativa da separação para a narrativa do interser, né? Sair de uma narrativa onde eu e o meio ambiente é separado de mim, né? Eu e a natureza. Então, essa narrativa separatista que começa nessa cisão, mas que, por fim, é uma cisão de todas as relações, né? E é o que permite com que o próprio ser humano seja um objeto e que exista, por exemplo, a escravidão, ou que a gente não cuide da nossa alimentação, porque e que permita que a alimentação seja contaminada, porque, afinal de contas, tudo isso é separado de nós, né? E, então, quando a gente a gente perde essa visão, essa narrativa da separação para entender essa integralidade, a integração, isso são coisas que as crianças entendem muito bem e que tem alguma coisa que acontece no meio do caminho que a gente vai se perdendo. E que a gente precisa resgatar, né? Os povos originários, eles sabem muito bem. Uma das coisas que as culturas dos povos originários permitem, e é por isso que elas são tão regenerativas, é que elas não perderam essa sabedoria do interser.
Eu gosto de trabalhar com esses níveis de consciência, então a consciência de si, a consciência coletiva e a consciência ecossistêmica, entendendo que ela é cumulativa, né? Ela é integrada, elas não são fragmentadas, né? Mas quando a gente trabalha elas podem sim serem trabalhadas e potencializadas em momentos diferentes, e é importante que isso vá sendo deixado claro em cada uma das práticas, e isso, para mim, é educação regenerativa, quando a gente vai trabalhando esses diferentes níveis de consciência em cada um desses encontros, né? E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês são os caminhos de descoberta. O caminho de descoberta ele é inspirado na metodologia Dragon Dreaming, do design de projetos colaborativos, mas aqui eu trago 4 diferentes formas de aprender. Então, existem aquelas pessoas que vão aprender por histórias, vão aprender pelas experiências dos outros, vão aprender pela imaginação, por aquelas narrativas que criam visualidade imaginativa. Essas pessoas que aprendem por histórias, por exemplo, aprendem... adoram filmes, por exemplo, adoram estar imersas no imaginário que essas histórias trazem. E elas absorvem, cada um desses vão absorver o aprendizado com maior potencialidade. Existem aquelas pessoas que aprendem por sínteses e esquemas. Então, são aquelas pessoas que precisam que quanto mais esquemas, quanto mais diagramas, quanto mais visualidade do complexo daquilo que está sendo trazido, e quanto mais sintético a informação for, mais ela consegue absorver e fazer conexões. Existem pessoas que vão aprender pela prática, que precisam ir para a ação. Então, as pessoas precisam ir plantar para depois analisar aquilo que foi feito. Então, eu experimento como que é abrir um berço, como que é trabalhar aquela terra, o que significa isso. Então, é a prática que me move, porque a prática me faz focar. E aí eu vou aquilo começa a ter significado para mim. Aí eu vou poder entender sobre a espécie que eu estou plantando. Aí eu vou entender, existem plantas que precisam de mais água e outras que precisam de menos. Então, mas é a prática, porque só a teoria, só a história não me pega, né? E existem aquelas pessoas que aprendem pela experiência. E aqui a experiência, ela é diferente da experiência da história e diferente da prática. Aprender pela experiência é algo que me mobiliza. Então, o quanto eu me emociono, o quanto eu me envolvo, o como eu me sinto quando eu aprendo faz diferença. Então, essas pessoas são muito... Elas são muito intuitivas. E elas são muito... elas conseguem fazer conexões e fazer perguntas que muitas outras... por exemplo, que alguém que é muito do concreto, muito da prática, às vezes não consegue fazer. Então, são pessoas que têm até dificuldade um pouco de atenção, porque elas precisam elas são mais cinéticas, todo o sistema dela, o sensorial dela precisa estar envolvido.
claro que nós aprendemos com todas essas formas, né? E quanto mais a educação der conta de criar esses caminhos no seu processo, mais pleno o processo e mais garantia de que a absorção e a manifestação, né, que a gente sai da informação, vai para o conhecimento, sai do conhecimento e vai para a sabedoria. A gente consegue, de fato, fazer um caminho de descoberta pleno. Então, entender essas formas de aprendizado como janelas e portas que a gente pode entrar é muito importante, né? E aqui é uma mensagem, na verdade, do Regenese Group, que estamos nos dirigindo para um futuro cuja visão é inspirada pelo conhecimento profundo que nós, a humanidade, estamos nessa terra com o potencial de evoluir. Agora é o momento de crescer como espécie, não apenas cada vez maior e cada vez mais consumidora, mas sempre mais inteligente, mais criativa e mais consciente. Então, acho que essa é uma mensagem, eu realmente quis trazer assim uma síntese para a gente abrir para uma conversa, para dar tempo da gente conversar um pouco, né? Então, a gente tem aí 20 minutos para perguntas e para conversar ou para tirar dúvidas e aprofundar no que vocês gostariam. Aqui está o meu contato, os meus contatos, estou à disposição. E aí, tudo bem com vocês? Logo sobreviveram? Aí acho que as cabeças ficam assim. E ainda demora para o primeiro abrir a boca. Eu fico falando, eu gosto de falar, mas o pessoal fica tímido. Mas eu fiquei fascinado. Na realidade, é encantador a educação regenerativa. Eu fiz Dragon Dream, eu tive essas experiências aqui em Serra. A gente tem aqui um ambiente interessante nesse sentido. E assim, tudo que você traz se conecta totalmente com o que eu penso sobre o mundo e a forma de educação. Fiquei muito encantado por isso ter sido sistematizado dentro de uma lógica de educação dessa maneira. Muito legal, né? Ecologia profunda, biocentrismo, todo eu já li muitas coisas e eu achei muito interessante vocês conseguir, né, construir esse modelo, né, de educação com base com essa forma daí. Eu queria saber a aplicação, assim, tem escolas que têm aplicado, como é que tem funcionado, uma coisa assim de uma experiência interessante com esse modelo educativo. Bom, eu acho que tem. Na verdade, assim, eu com trazendo essa integração entre as culturas regenerativas e a educação, sou eu e mais 2 pessoas no mundo que estão falando sobre isso por enquanto. No entanto, se a gente vai olhar para a educação, para a sustentabilidade, para uma educação ecológica, e mesmo os projetos de educação climática, a gente encontra, né, uma série de práticas, de projetos, né, e de experiências que sim, que as suas maneiras vão olhando e trabalhando, dando conta em diferentes momentos de diferentes coisas, né? Bom, na minha experiência, eu fiquei 1 ano e meio fora, viajando pela Ásia e Austrália, eu conheci alguns projetos de educação, entre eles a Green School, que é uma escola que tem muitos desses princípios, né? Muitas dessas práticas, então, desde o ambiente,
princípios mesmo, formas de pensar, a maneira como se organiza, como a comunidade de educadores, como a comunidade escolar se organiza. Também é um complexo muito maior do que a escola, com vários empreendimentos que dão suporte a terem aqui as experiências sejam já nesse já uma prática na realidade, eles têm parcerias com instituições. Então, de todos os projetos que eu vi, o que está mais alinhado com que a minha visão, né, do que poderia ser uma prática de educação regenerativa, eu indicaria a Green School. É Dream? Green é escola verde. Green School, Green School. É Austrália? Não, é Bali. Vai ter no México também, né? Abriu no México, abriu em acho que Singapura. E estão falando que vai abrir uma aqui no Brasil. Tem um grupo que está buscando agora um lugar para abrir aqui no Brasil também. Corre. Se precisar de lugar, a gente arruma aqui. Mas é isso. Lá eles têm quase 15 anos de existência e é bem impressionante. É bem especial. E aí, é claro, assim, se você vai, por exemplo, para uma educação infantil, a gente pode dizer que uma Waldorf tem muito desse novo paradigma, né? Eles estão mais, se a gente pensa no ensino de jovens e adultos, né? A gente já precisa ir para um outro tipo de conexão com a realidade, né? Legal. E aí? Eu adorei uma coisa que você traz no livro, que eu que trabalho com práticas colaborativas, você traz que só a colaboração não dá mais, né? Que a gente vai precisar trazer a regeneração para esse espaço de aprendizagem, né? Eu achei isso muito interessante, assim, eu estou tentando agora como que eu pratico isso, né? Como trago isso, então, de fato, para o meu servir para o mundo, nesses ambientes que a gente cocria, entender também eles como sistemas vivos, né? Que a gente não quer resolver as coisas, isso para mim foi muito significativo. A gente se debruçar nas perguntas, tentar compreender as coisas, né? A gente é muito imediatista e a gente perde a riqueza, né? Aí que você trouxe ali, ir na origem, vai para a causa, e isso para mim está sendo bem, tá reverberando, porque o Alan Kaplan falou nessa semana lá no Ativismo Delicado, aí agora estou juntando as pecinhas de formas diferentes, vocês estão falando as mesmas coisas, eu achei muito valioso, assim, obrigada, adorei realmente teu livro, fala aqui. Tem um filósofo africano, me esqueci o nome dele, depois eu posso passar para vocês. Eles falam assim: o tempo, ele fala alguma coisa como o tempo é uma emergência, a gente está vivendo emergências, então a gente precisa desacelerar. Alguma coisa assim, né? Porque a gente tenta ir. A questão da urgência, da emergência das coisas, como se a gente tivesse que agir, e de repente se colocar, é a coisa do se colocar no olho do furacão, né? Ok, o furacão está aqui, mas o olho do furacão é aquele lugar da calma, e não é qualquer calma, é a calma do olho do furacão, né? Que então é esse lugar onde eu tenho essa atenção, né? Não tensão, mas uma atenção para as potências mesmo, né? Para aquilo que pode vir a florescer, né? Para aquilo que pode ser uma intervenção mais assertiva. Eu queria fazer uma pergunta. É que assim, eu
já li um pouco sobre essa questão do desenvolvimento regenerativo e eu queria falar um pouco sobre o potencial de projetos no sentido de educar. Eu vou dar um exemplo. Na verdade, design, a gente aprende que o design ele normalmente tem três funções. Basicamente uma estética, funcional e simbólica. Então, tudo que é para consumo vai ter isso. Ou ele é funcional, muito funcional, ou tem uma estética muito boa, enfim. Mas quando eu estava lendo o livro do Regenes Group, que foi escrito pela Pamela Meng e pelo Ben Haggard, e eles trazem alguns exemplos de projetos de desenvolvimento regenerativo. E uma coisa que eu percebi é que esses projetos, eles trazem justamente essa questão de educacional, de tipo, de como se relacionar com o lugar que as pessoas se situam. Um exemplo aqui, num dos projetos deles, em Playa Viva, uma cidade lá no México, eles acabaram entrando, tipo, eles geraram várias reuniões e conversação, mas o pulo do gato legal desse projeto deles é que, no fim, as pessoas que sequestravam e vendiam filhotes de tartaruga se tornaram os protetores dos filhotes de tartaruga. Ou seja, tipo, eles conseguiram envolver tão forte a comunidade que quem fazia mais mal para aquele ecossistema foi quem conseguiu trazer mais bem. E eu queria saber se poderia comentar um pouco sobre isso, já que tu tem essa questão de investigação justamente na educação regenerativa, se tu tem entrado em contato com esses projetos e falar um pouco mais sobre essa questão, porque no caso, diferente do design convencional, que se liga muito tipo, ou na estética, ou no funcional, ou no simbólico, o regenerativo está gerando essa questão de se conectar com a educação e com a forma como as pessoas começam a lidar com seus espaços. E é isso, eu queria saber se tipo, tu tem algum comentário, ou não sei se eu Na fiz verdade, sentido. a sua contribuição é ótima, é um ótimo exemplo esse que você trouxe de prática. Acho que o comentário que eu poderia fazer é sobre essa noção do design, né? Por que eu gosto de usar design? Eu sei que tem gente que usa desenvolvimento, eu sei que tem gente que vai falar, não, é um paradigma da regeneração, tem gente que vai falar disciplina, assim, tem várias abordagens, as pessoas estão começando a criar suas narrativas em volta do que a regeneração significa, mas por que eu insisto, né, no design regenerativo, no design de culturas regenerativas? Primeiro, porque não é uma disciplina. O design ele é uma capacidade humana de projetar e realizar no mundo, de criar, imaginar, criar, projetar e realizar no mundo. E quando a gente está falando dessa capacidade humana, dessa competência humana, de imaginar algo que vai existir, de projetar isso, de manifestar, né, e de ir para o mundo, de colocar no mundo, e aí você fazendo isso com estética, com ética, com princípios norteadores que são subjetivos e, ao mesmo tempo, são funcionais, né? É como se a gente... isso nos coloca numa posição generosa diante do nosso sistema, que é muito menos da degradação e da extração, que é a base da nossa cultura e da cultura capitalista, e muito mais do devolver, né, a vida para o sistema, de vitalizar mesmo o sistema, de regenerar o sistema. Então, e quando a gente olha o design sobre essa perspectiva de que não é uma disciplina, ele é a própria potência humana de realizar no mundo, a gente não é mais o objeto, o design de objetos.
Porque o design de objetos é separado. Então, tenho eu e tenho esse copo. O copo que eu desenhei, o copo que eu criei de vidro, que cabe a água, que tanã. Só que quando eu entendo que esse copo e eu, que veio da areia, que passou pelo fogo, que contém a água, quando eu começo a ver que tem um caminho que passou por muitos momentos em diferentes lugares para chegar aqui, quer dizer, quando eu começo a ver esse ciclo que foi, e o que significa quando eu bebo essa água, e o que isso gera, esse ciclo que será, quando eu começo a entender que design é todo esse caminho, é todo esse processo, e que na educação a consciência sobre isso muda a minha perspectiva e a maneira como eu vejo o mundo e como eu me relaciono com o mundo. Então, quando a gente fala de ter uma metavisão sistêmica ou uma metavisão ecossistêmica, eu sou 100% participante, mas eu também sou 100% observador. E isso muda a maneira como a gente se posiciona no mundo. E é isso que possibilita esse tipo de mudança. É uma mudança de paradigma, que é uma mudança de pensamento, que é uma mudança de perspectiva, que é uma mudança de agir no mundo. E a educação, a educação bem-sucedida é essa potência toda, né? Então, no fim eu falei um monte, né? Eu não ia falar nada, falei um monte. Mas legal, bom exemplo. Esse exemplo provavelmente lá de Prado Forte, no Tamar. Eu tinha uns amigos que a gente trabalhou com isso lá na época. Eu fiz um trabalho na faculdade justamente discutindo essa transição, né, da educação como um fator que gerou a mudança de comportamento em relação ao uso da tartaruga. Quer dizer, o uso da tartaruga era o objeto tartaruga, ele era considerado um objeto econômico. Então ele tinha ali como o casco para vender e comia o bicho. E aí de repente ele passou, aí disse, a gente precisa dar um novo significado para essa tartaruga. Mas ele continuou ganhando, a tartaruga continuou sendo um objeto econômico. Só que ela passou a ser um objeto econômico viva, porque passou a ser trabalhada como com uma lógica de conservação, uma visitação, e eles aí passaram a ser apoiadores do Projeto Tamar, alguns monitores recebendo dinheiro por isso. Eles conheciam o horário, o dia, o mês, a hora que aparecia a tartaruga, então eram as melhores pessoas mais indicadas para poder levar o turista para conhecer essa tartaruga. Então você criou uma nova percepção econômica da tartaruga. Agora eu posso ganhar dinheiro com uma tartaruga viva e não com uma tartaruga morta. Sim, mas é mais do que isso. É isso. É você perceber que você tem outras escolhas a fazer. Sim. Porque numa perspectiva, você não tinha escolha, você só tinha uma escolha. De repente, quando você abre, você vê, não, eu tenho outra escolha. Porque eu amplio a minha perspectiva. Então, eu posso realmente... Porque daí você começa... Você vai precisar ser coerente com o teu conhecimento, né? Então, você... Enfim, as coisas... É um pouco isso que a gente fala também de soluções para complexidade, né? Como é que a gente cria soluções, intervenções para complexidade. A gente chegou no nosso tempo, não sei se a gente pode ficar mais um pouquinho e ter mais uma pergunta, ou se é assim, como é que vocês estão aí? Normalmente a gente fecha no tempo, mas agora a gente vai para então, se tiver finaleira. Então, se tiver alguma pergunta, tá. Esteja aí vibrando. Legal. Se ninguém tiver, eu tenho. Mas vou esperar ver se ninguém tem. Quer falar nada, não? Faz também. Heitor. Vem, às vezes vem junto, faz uma... Acho que o Heitor está com a mão levantada. Vai lá, Heitor. Eu gostei muito da sua palestra, parabéns. E eu queria saber de você, onde é que você acha que nós estamos no momento, nessa parte aí dos sistemas? Se estamos na parte verde, sustentável, restaurativo, porque no reconciliatório a gente está bem longe ainda, eu acho.
assim, o nosso sistema global entre as nações, agora que a gente está discutindo, através, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora que a gente está discutindo uma agenda para focar nessa parte sustentável, eu queria saber de você onde é que realmente a gente está, porque se você olhar para observar na parte sustentável, é um ponto neutro, não se causa nenhum dano. Só que até as sociedades mais desenvolvidas ainda causam danos ao meio ambiente. Então, eu queria saber de você onde a gente está e qual a sua perspectiva para que a sociedade consiga chegar aí nessa parte de reconciliatório o mais rápido possível. Olha, assim como você fez várias perguntas, né? Você fez aí 3 perguntas, pelo menos, mas assim, que importantes. Mas eu não, enfim, não sei se eu vou conseguir abordar todas enfim, como eu gostaria. Mas o que me vem de cara é que, assim como a crise climática ela vai ser diferente e ter impactos diferentes em diferentes localidades, embora a gente esteja globalmente no mesmo mundo, no mesmo planeta, é também assim com o sistema, né? Quando a gente fala de sistema mesmo, é importante a gente jogar foco e dar algum contorno para entender como é que a gente... Porque daí eu consigo ver a complexidade daquele sistema. Então, a gente pode dizer uma organização. Então, como aquela organização lida, aquele bairro, aquela escola, né, aquela família, enfim, a gente pode ir entendendo esses agrupamentos e entendendo como cada agrupamento desse está diante desse paradigma, né? Está mais para uma cultura que é mais de degradação, uma cultura que é mais de regeneração. Uma outra coisa que é importante, não é cultura regenerativa, são culturas regenerativas. Então, isso quer dizer que nós vamos ter muitas culturas regenerativas com diferentes formas de se manifestar, né? Então, acho que não tem uma resposta única para essa sua pergunta, porque eu acho mesmo que ela é local, ela é caso a caso mesmo, né? E aí, assim, o primeiro passo é aquela história, assim, a sustentabilidade é ponte, regeneração é destino, é sentido, é horizonte. Porque isso se você coloca a sustentabilidade no horizonte, você se guia pelas estrelas ali, você fala, não, eu vou naquela direção ali, você vai ampliando sua consciência e você vai buscando essa relação entre impacto e coerência, né, ficarem cada vez mais ajustado, porque no final de contas é uma relação entre impacto e coerência. Entendi. Muito obrigado. Bom, eu vou gostar muito de ter as outras perguntas e eu fico super aberta para continuar fora daqui alguma conversa que seja interessante, boa, e de conhecer vocês um pouco mais também, que eu sei que todo mundo aqui é envolvido com algum trabalho incrível. Então, é isso aí. Flavinha, queria te agradecer muitíssimo. Pessoas maravilhosas, quero agradecer a todos por estarem aqui. E, Fábio, você tem um convite para a gente dessa sala? Para a gente ir para outra, né? Agora a gente volta para a sala principal.